Como vender mais e melhor todos os dias para os seus clientes e para novos clientes? Esse é o sonho de qualquer empreendedor, empresário ou executivo de uma empresa. Você quer vender mais e eu vou te falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou te ensinar a fazer na prática e ao final desse vídeo você vai entender, primeiro, o principal erro das pessoas na hora de fazer uma venda, os 4 principais passos para vender qualquer coisa, como aumentar a conversão de uma venda com gatilhos mentais e, na prática, como melhorar o processo de vendas pela venda consultiva e como pegar o dinheiro que você está deixando na mesa. Porque dentro do seu negócio tem um dinheiro que está ficando na mesa, o seu negócio tem o dinheiro que você faz, tem o dinheiro que você gasta e tem o dinheiro que você está deixando na mesa. O principal erro das pessoas na hora de fazer uma venda, todo mundo vende, mas poucos entendem o processo de vendas. Todos vendem. Existem 3 verdades sobre vendas. Primeiro, quem ganha dinheiro de verdade é quem sabe vender. Segundo, vender não é sobre enganar pessoas, é sobre resolver problemas. Isso é muito importante, porque tem sempre isso daí, né? Ó, lá, mó vendedor. Parece até que é uma coisa ruim, né? Mas por que as pessoas associam isso a algo ruim? Vender não deveria ser algo ruim. Vender é sobre resolver problemas. Não é sobre vender algo que não existe ou solucionar um problema que não existe. Todos estão vendendo o tempo todo. Em casa, a gente está vendendo. No trabalho, a gente está vendendo. Nas relações, a gente também vende. Inclusive a si mesmo. Então, quando você está numa entrevista de emprego, você está vendendo a si mesmo. Você está vendendo porque você é um bom profissional. Quando você está com a sua esposa, estão decidindo aonde vão jantar. Você pode querer comer numa churrascaria e ela pode querer pedir um japonês. Vocês estão ali vendendo um para o outro. Quem tiver o melhor argumento, a melhor ideia, por que é melhor ir para um lugar ou para o outro, essa é a diferença. Só que tem gente que não sabe se vender. Essa é a única diferença. Mas todos estão vendendo o tempo todo. Minha história com vendas começou lá em 2011, quando eu trabalhei em uma empresa que se chamava Appico. Pode-se dizer que eu comecei em um dos terrenos mais desafiadores que existe. Eu era um vendedor de rua. Deixa eu te explicar como funcionava essa empresa. Ela era uma espécie de um braço comercial de algumas instituições de caridade ou ONGs sem fins lucrativos, como a Brinq ou a Unicef. Meu trabalho era convencer as pessoas na rua a fazer doação para essas instituições. Parece algo muito nobre, não é mesmo? Só que tenta convencer uma pessoa que está com pressa para chegar no trabalho ou atrasada para o seu compromisso a parar e conversar com você, mesmo que por 2 minutos. É algo extremamente desafiador. Principalmente se você não entender sobre vendas e comunicação. Esse trabalho, ele era realmente muito ruim. Para você ter uma ideia, a gente trabalhava na rua. Na chuva, no frio. Eu peguei uma pneumonia enquanto trabalhava lá. E tem um detalhe muito importante. Nós não tínhamos um salário fixo. Era apenas as comissões, que muitas vezes sumiam porque supostamente os clientes cancelavam as vendas. Olhando para trás, eu vejo o quanto esse trabalho era loucura. Quantas vezes eu chegava em casa sem voz, de tanto falar com as pessoas na rua. Só que algumas coisas muito boas aconteceram nessa época. Eu melhorei muito a minha comunicação. Eu aprendi como o processo de uma venda acontece. Como me comunicar com as pessoas e vender as minhas ideias. Agora, avançando no tempo, para o Thiago de 2019. Esse foi o ano que eu oficialmente criei a Brazilian Player. Esse Thiago também era um vendedor. Eu vendia minhas ideias de que qualquer pessoa pode aprender a jogar futebol ou melhorar a sua habilidade. Eu vendia que o Brasil é o país do futebol e que o brasileiro tem algo único, nossa brasilidade, o nosso jeito de jogar futebol. Hoje,
6 anos depois, mais de 500 mil de inscritos no YouTube e um pouco mais de 1.000 alunos, eu posso te garantir que vender é uma das habilidades mais importantes para o seu negócio e para a sua vida também. Eu vou te passar uma dica bônus sobre venda. Ética. É fundamental e inegociável. Só venda algo que você realmente acredite. Decida ajudar o seu cliente. E mais, quando você se apaixona pelo processo de transformação que o seu produto ou o seu serviço gera, o lucro, a venda, ela se torna algo natural. Então, eu sou um vendedor. Isso tudo foi só para te dizer que eu sou um vendedor. Porque digo isso com muito orgulho. Você não deve ter vergonha de falar que você é um vendedor. Ainda mais se você fizer isso de uma forma ética e lícita. O que eu aprendi, então, sendo vendedor? Eu aprendi que as pessoas vendem o produto certo para cliente certo, só que na hora errada. Não adianta você vender o produto certo, você tem o melhor produto do mundo. Você está vendendo para o cliente certo, só que na hora errada. Cara, você vai perder a venda. E não adianta também você querer vender o produto errado para o cliente certo. Você precisa alinhar essas 3 coisas. Produto certo, para a pessoa certa, no momento certo. Só que, antes de continuar, eu quero saber se você tem um conhecimento que gostaria de monetizar utilizando as redes sociais. Porque o YouTube Pro foi criado para ajudar a transformar o YouTube em uma máquina de vendas para o seu negócio. Não é sobre viralizar ou crescer um canal por apenas ficar famoso. É sobre criar conteúdo que atrai as pessoas certas, constrói autoridade e gera clientes todos os dias de uma forma previsível. Se você ainda está começando, o YouTube Pro te mostra o caminho. Se você já vende, ele vai te ajudar a organizar e escalar para parar de deixar dinheiro na mesa. Agora, se você quer um acompanhamento mais próximo, eu também tenho as nossas mentorias, onde eu analiso o seu negócio, o seu conteúdo e te ajudo a crescer mais, ter mais vendas e clientes. E se você já está em um nível ainda mais avançado e quer acelerar tudo isso, existe a nossa agência que faz a gestão completa do canal para especialistas. Para quem já vende e quer usar o YouTube para crescer o seu negócio. Então, a decisão é simples: continuar apostando sem estratégia ou transformar o YouTube no principal ativo do seu negócio. Os links estão aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora vamos voltar para cá. A jornada de vendas em 4 etapas. Porque existem 4 passos principais para você vender qualquer coisa. E são esses passos que eu vou te mostrar agora. Você pode usar no seu processo de vendas, adaptar no seu funil ou utilizar de uma outra forma que faça o melhor proveito dessa técnica de vendas. Ela consiste em 4 passos, 4 etapas que o seu cliente vai passar. E a venda é feita apenas no 4º passo, que é quando o seu cliente está consciente do problema e ele tem grande chance de converter na venda. Não adianta você querer vender no primeiro passo. Você vai vender só no último. E quando o seu cliente trilha toda aquela jornada, ele está consciente do problema. E aí a chance dele comprar é grande. Primeiro passo, então, é inconsciente do problema. A pessoa não sabe que tem um problema. O seu possível cliente, ele não sabe que tem um problema. Imagina um médico que trabalha apenas em um consultório 100% físico. Não tem nenhum tipo de contato com a internet. Então, ele não sabe que tem um problema. O que ele tem de emoção? Nada, porque ele nem sabe que tem um problema. Então, se você não sabe que existe um risco, você não sente nada. É claro que você não vai querer se mover. Então, você precisa fazer ele sair do primeiro passo para o segundo. Uma forma de gerar consciência é mostrando os riscos. Se eu tiver uma reunião com ele, eu vou mostrar os benefícios do mundo digital. Que se ele souber trabalhar com a internet, ele vai conseguir mais clientes para o seu consultório e vai poder cobrar mais caro, trabalhando menos e se aposentando mais cedo. E aí ele vai sair da fase 1, do inconsciente do problema, e vai para a fase 2, onde ele é consciente do problema.
Agora ele já sabe do problema. Aqui a pessoa percebe que ela está errada em alguma coisa. Um exemplo é quando a pessoa percebe que, utilizando as redes sociais da forma correta, ela consegue aumentar o número de vendas ou de clientes para o seu negócio. Então, aqui é a segunda etapa na nossa jornada. O que começa a sentir agora a dor. Essa é a hora de você vender? Não, você não vai vender para alguém que está com dor. Não é o momento. É um erro comum você tentar vender nessa fase. Você não deve vender ainda, você deve aprofundar ainda mais no problema, mostrando as consequências de não agir para resolver aquele problema. Então a pessoa que estava inconsciente do problema, agora está consciente do problema e está consciente da solução. Essa é a terceira etapa. Depois de você aprofundar no problema, você vai mostrar que existe uma solução, que existe um caminho. E uma forma de você fazer isso é mostrar que existe a solução que tem tempo ainda para ela começar no digital. Uma forma correta, com uma estratégia e um método validado. E o sentimento dela, que era de dor, começa a virar um sentimento de coragem, de esperança. Essa é a hora de você vender? Não, não é a hora de vender ainda. Aqui você deve apresentar a solução de uma forma viável, que é segura, mostrar que ela consegue e que você é a solução para que levar essa pessoa da consciência da solução para conexão e confiança. Essa sim é a etapa de venda, porque agora a pessoa sabe que você tem a solução, ela tem a dor, ela está encorajada e você tem a conexão com a pessoa. Você é a pessoa certa para vender. A pessoa, então, agora está certa para comprar. Mas ela precisa confiar em você completamente. E você vai guiar todo o caminho, a jornada, para mostrar que você é a solução. Essa é a hora que ela compra. Quando você mostra a sua autoridade, quando você mostra histórias, provas sociais. Nesse momento, vender vira quase que um favor para ela. E não o contrário. Não é... Pelo amor de Deus, compra. É quase que tudo bem, vai. Eu vou fazer isso por você. Isso aqui já inverte, porque você chegou no momento certo da venda. Eu não sei se isso aqui já aconteceu com você, mas se você já precisou comprar um presente para o seu filho, ele queria muito, e você vai em diversas lojas e não consegue achar, até que você finalmente entra em uma loja e lá está o bendito do presente. Você não se preocupa se naquela loja está mais caro. Até porque você só vai conseguir comprar naquela loja, naquele momento. E se você não comprar, provavelmente outra pessoa compre. E você fique sem. O que acontece é que você tira o cartão do bolso e paga feliz por não precisar mais procurar. Você fica agradecido por ter conseguido comprar. Então, até aqui, beleza. Tá tudo entendido. Mas tem um quinto passo, muito importante para o seu negócio. Ter longevidade. É o follow-up. A gente faz a pessoa passar por todo esse processo, até a última etapa no processo de vendas, o centro. Você vende. Agora, o quinto passo é fazer a pessoa sair. Agora você dá um follow-up para a pessoa. Você não vai mais vender preço, prazo, você vai vender relacionamento. A cultura aqui na nossa empresa é que uma venda não é só uma venda. A nossa venda é o início de um relacionamento de longo prazo. A venda é o começo e não o fim. Depois de tudo, você precisa ligar, entender se deu tudo certo. Acabou de vender? Dá o follow-up. Acompanha a pessoa, vê se ela está feliz, vê se solucionou o problema dela. Continua um relacionamento. Então você cria um CRM, para você metrificar data de entrega, data de compra, para você acompanhar o processo do seu cliente. E é aqui a pessoa começa a ter um senso de que você está preocupado com ela. E de fato você está, porque faz parte de vender, é resolver um problema. Então você precisa resolver os problemas do seu cliente e eles continuam existindo. E a gente vem então para o próximo passo. Como melhorar o processo de vendas pela venda consultiva? 80% dos vendedores fazem a venda passiva. Essa é a realidade.
19,9% dos vendedores fazem vendas ativas. Só 0,1% dos vendedores fazem uma venda consultiva. E esse tipo de venda tem muitos benefícios em relação a todas as outras. Para você ter uma ideia, a venda passiva é quando o comprador vai buscar a solução até a empresa. Já a venda ativa é quando o vendedor vai até o cliente e mostra os produtos que ele tem. Já a venda consultiva é quando você não fala do produto, você fala do comprador. E aí você identifica os pontos de necessidade. Isso é muito diferente. Vender não é pressionar, não é empurrar um curso ou prometer resultados rápidos. Vender é resolver um problema real no momento certo, para a pessoa certa. Quando você entende isso, tudo muda. Eu parei de querer vender a todo custo e comecei a escutar o meu cliente. Até quando eu ia criar um conteúdo, eu não me preocupava tanto com viralizar. Eu me perguntava qual a dor do meu cliente que eu consigo resolver com um conteúdo. No meu caso, eram pessoas tentando vender na internet, postando conteúdo sem estratégia, crescendo a audiência, mas sem transformar isso em dinheiro. Eu comecei a fazer uma coisa simples, mas poderosa. Eu escutava os meus clientes. Sempre analisava os meus conteúdos me perguntando o que os meus clientes gostariam de ver. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se reconhecer nos vídeos. Começaram a comentar nos vídeos. Parece que você está falando comigo. É exatamente isso que eu estou vivendo. Nesse momento, vender não era mais um desafio para mim. E sim, uma consequência. Isso é a venda consultiva. Venda consultiva é quando você para de tentar vender e passa a entender o que seu cliente precisa. É quando você usa o conteúdo, especialmente no YouTube, você não vai tentar convencer a pessoa a comprar. Você vai mostrar um problema real que ela tem, como a vida dela ficará ruim se ela não resolver e que você é a melhor pessoa para resolver esse problema. Um vendedor ruim vai criar um vídeo tentando vender a qualquer custo para qualquer um. Já um bom vendedor vai se perguntar em qual nível de consciência essa pessoa está e como eu posso fazer ela confiar em mim para resolver o seu problema. Quem não entende que tem um problema e as consequências dele não está pronto para uma solução. E hoje eu não vendo curso, eu vendo direção. Vendo clareza no processo e o mais importante de tudo, eu vendo caminho, um caminho que eu mesmo percorri. Por isso, eu não preciso implorar para os clientes, eu não preciso fazer promessas milagrosas ou criar polêmica por atenção e engajamento. Eu faço o conteúdo trabalhar por mim. Cada vídeo é um vendedor silencioso, trabalhando por mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Venda consultiva não é sobre falar mais, é sobre saber ouvir e falar o que precisa ser dito na hora certa, entendendo quais são as necessidades do seu cliente e ajudando ele a resolver um problema. Se você tem um negócio no digital e está tentando vender, mas sente que algo ainda não encaixou, talvez o problema não seja o produto, talvez seja a forma como você está tentando vender. Porque quando você para de convencer e começa a conduzir, as vendas deixam de ser um evento e passam a ser uma consequência. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o meu negócio e as vendas. Existe um momento muito específico na jornada de quem aprende a vender de verdade. É quando o obrigado por comprar vira um parabéns por ter comprado. Quando você chega nesse nível, você entende que vender não é tirar algo de alguém, é ajudar a resolver um problema ou gerar uma transformação. Porque pessoas não estão perdendo dinheiro, ela está ganhando solução, clareza, tempo, resultados. E quando você entende isso, muda a forma como você olha para o dinheiro dentro do seu negócio. Eu demorei para entender isso, mas quando eu realmente entendi, os meus negócios nunca mais foram os mesmos. Você passa a entender que existem
três tipos de dinheiro em qualquer operação. E a maioria das pessoas só enxerga o primeiro. O primeiro é o dinheiro que você faz, o seu faturamento. É um número bonitinho, né? Que a galera adora ficar postando no Instagram. Já o segundo é o dinheiro que você gasta, seu custo. Tráfego, equipe, ferramenta, imposto. Tudo aquilo que come uma parte do seu faturamento. Até aqui, todo mundo entende. Agora, o terceiro dinheiro, esse sim, quase ninguém presta atenção. É o dinheiro que fica na mesa. E esse é, de longe, o dinheiro mais fácil que existe. Por quê? Porque você já pagou por ele, já pagou pelo cliente, você já investiu tempo, energia, conteúdo, anúncio, atendimento. Você já conquistou a confiança e fez uma venda. E mesmo assim, a maioria das pessoas vende apenas uma única vez. Simplesmente vão embora. É loucura, não é? Pensa comigo. Imagina que você entra numa loja e compra um bife ancho por R$200. Um corte nobre de carne. Vamos supor que um bife ancho, que por sinal é um dos melhores cortes bovinos, que eu gosto bastante, você compra, passa o cartão, pega a sua carne e vai embora. Esse é o modelo que a maioria dos negócios usa. Agora imagina outra situação. Você comprou a mesma carne de R$200. Na hora do pagamento, alguém vira para você e fala: cara, deixa eu te perguntar, você não quer levar também um carvão especial por mais R$60? Combina perfeitamente com a sua carne. Algumas pessoas vão dizer não, normal. Mas algumas vão dizer, pô, faz sentido. E pronto. Você aumentou o ticket médio da sua venda. Agora imagina que depois disso a pessoa ainda fala: se você gosta mesmo de carne, a gente tem um serviço especial onde você vai receber toda semana cortes nobres diretos na sua casa. Não é para todo mundo, mas alguns clientes vão levar. A maioria não vai comprar, mas alguns vão. E esse alguns muda completamente o jogo. Agora vamos colocar isso em números, porque aqui é onde a sua cabeça vai explodir. Imagina que você venda 1.000 peças de carne a R$200. Você fez 200 mil. Até aqui, ok. Agora imagina que dessas 1.000 pessoas, uma parte comprou o carvão de R$60. E a outra parte menor comprou a assinatura de carnes nobre. Você não precisou gastar mais R$1 com marketing, não precisou buscar novos clientes, não precisou convencer ninguém do zero. Você só aproveitou o dinheiro que já estava na mesa. Isso que as pessoas negligenciam. O cliente atual é sempre mais suscetível a uma nova oferta. Sempre. Se você vende alguma coisa, quase sempre existe algo que você poderia vender depois. Desde que faça sentido, claro. Isso não é empurrar um produto, é complementar uma solução. Isso não é teoria. Vou te dar um exemplo real de um dos nossos clientes em uma campanha específica. Essa campanha gerou 26 mil visitas na página de vendas. Dessas visitas, cerca de 32% foram para o checkout, ou seja, mais ou menos 8,3 mil pessoas demonstraram intenção real de compra. Dessas, 1.832 pessoas compraram. Agora presta atenção nessa parte, porque aqui está o ouro. Dessas pessoas que compraram, 43% também compraram algo adicional no momento da compra, o famoso order bump. Isso deu 787 vendas adicionais. E não parou por aí. Depois disso, a gente fez um upsell, uma outra oferta para quem já tinha comprado. Resultado? Mais 69 vendas. E depois disso, ainda teve outra oferta para quem entrou nessa base de serviços adicionais, que também converteu. Percebe o padrão? Quanto mais avançado é o relacionamento, mais fácil fica vender. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem um livro chamado Marketing Matriz que mostra exatamente oferecer um produto para um cliente atual tem uma chance de conversão entre 60% a 70%. Agora compara isso com tentar vender para alguém que nunca ouviu falar de você. A chance cai para algo entre 5% a 20%. É outro jogo. E mais, 80% dos lucros futuros de um negócio vem de apenas 20% dos clientes. Por isso que negócios inteligentes constroem um ecossistema. Você tem a audiência, você oferece uma solução principal e a partir disso você faz um cross-sell, um upsell, continuidade. O cliente entra uma única vez
E você não precisa pagar de novo para falar com ele. Você só precisa entender quais são as reais necessidades daquele cliente. E no final do dia, vendas funciona como uma via de mão dupla. É bom para quem vende, porque o esforço é otimizado, e é bom para quem compra, porque ele recebe mais valor. Quando você entende isso, vender deixa de ser desconfortável. Vender passa a ser um serviço. E aí, de verdade, você nunca mais vai olhar para vendas do mesmo jeito. Esses são uns dos conselhos mais importantes quando o assunto é venda. Espero que você possa vender muito, que o seu negócio possa prosperar muito, e deixa aqui nos comentários se você gostou dessa aula e se faz sentido para você que eu faça mais aulas como essa. Já aproveita, se inscreve no canal e também conhece os produtos da Tube Pro.